Graça e a paz. Nós vamos meditar no texto de Colossenses, capítulo 1, verso 1 até o verso 8, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Nós vamos pensar no seguinte tema, na seguinte grande ideia: vive o verdadeiro Evangelho quem tem uma vida centrada em Cristo. Hoje é dia 7 de março de 2021. Exatamente nesse dia, há 34 anos atrás, estava sendo organizada esta igreja. Eu creio que os irmãos lá atrás, os membros fundadores dessa igreja, eles assim procederam com o desejo de que esta igreja servisse fielmente a Cristo, servisse fielmente aos seus ensinos, que ela fosse uma igreja acolhedora, que proclamasse Cristo como Salvador. E graças ao bom Deus, os 34 anos já se passaram e o nosso propósito continua sendo o mesmo, de não negociarmos o Evangelho como muitos têm feito ao longo do caminho. Talvez um dos grandes dilemas hoje em dia é sabermos qual igreja prega o verdadeiro Evangelho. A igreja verdadeira é uma igreja cristocêntrica. Cristo sempre está no centro da adoração, as decisões são baseadas nas palavras de Cristo. Algumas igrejas exaltam a mãe de Jesus, ou os apóstolos, os pastores, os líderes, grupos musicais, grupos teatrais. Outras exaltam os ensinos de Jesus mais do que o próprio Cristo. Outras vivem na lei do Velho Testamento. Outras só querem falar dos dons do Espírito Santo, mas esquecem o fato de que o Espírito Santo, embora membro da Trindade, tem por função nessa dispensação glorificar a Jesus. Tantas outras interpretam erradamente as palavras de Deus, alguns de acordo com a sua própria conveniência. O livro de Colossenses, ele foi escrito justamente numa situação histórica como a nossa, dias de muito sincretismo religioso, e naquela época cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e os ensinos de Jesus estavam sendo deixados de lado. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é cumprimento das Escrituras. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: nos últimos dias sobreviria tempos difíceis, como os tempos que nós estamos vivendo. Ele inicia a carta se apresentando no verso 1 e no verso 2, dizendo a quem ele endereçou a carta: aos santos e fiéis. Tem sido difícil, irmão, ser santo e fiel no mundo de hoje, porque esses dois termos, santos e fiéis, definem a nossa identidade como cristão. De fato, toda a introdução da carta nos coloca sobre a rocha que é a nossa identidade verdadeira como crentes em Jesus. Vive de modo digno do Evangelho quem está em Cristo Jesus. Está no verso de número 10. Quem eu sou implica no que eu faço. Por isso é que há crentes com crises de identidade.
crentes que não sabem quem são. O mais importante é o que Deus pensa a meu respeito. O texto fala: somos santos e fiéis em Cristo, na terra, carentes da graça e da paz, filhos de um Deus que é o Pai. Ainda no verso 2, ele deseja que a graça e a paz estejam com eles. A verdadeira graça e paz é absorvida por meio de um relacionamento íntimo com Deus em Cristo. Colossenses, irmãos, é um livro que exalta a pessoa de Jesus como aquele que é o cabeça do corpo da igreja. Talvez Colossenses seja uma carta, resumo de toda a palavra de Deus. Até porque Jesus é o tema central das Escrituras. Lucas 24, 44 diz: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O Espírito Santo, ele aponta para Cristo. O Pai fala para nós fixarmos os nossos olhos em Cristo, pois nele o Pai se agrada. O livro de Colossenses descreve Jesus como o Cristo, o Messias, aquele que é o ungido, o profeta, o sacerdote, o rei. Jesus, aquele que salva, o Senhor, o Rei do Universo, o Filho, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aquele que é o Criador, aquele que é eterno, aquele que é o cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dos mortos, a plenitude da divindade, cabeça de todo principado e potestade, a nossa vida, tudo em todos. É o resumo do livro de Colossenses, falando sobre a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo então escreve a uma igreja desconhecida por ele, para encorajá-los a olharem para Jesus. Eles estavam sendo tentados a se desviarem da pessoa de Jesus, como sendo aquele que é o centro da fé deles, para outras doutrinas, igualzinho, irmãos, ao que nós estamos vivendo hoje em dia, onde quase todas as seitas religiosas falsas, elas erram justamente em relação à pessoa de Jesus. E o pior, inclusive aquelas ditas evangélicas. Eu ouvi certa feita de uma pessoa de uma dessas seitas que Jesus, ele era como se fosse o servente de pedreiro. Deus era o pedreiro, Jesus era o servente, colocando Jesus numa escala inferior, comparando Jesus com profissões. É imprescindível, irmãos, que a gente reconheça a centralidade de Jesus na vida da igreja, nas nossas vidas. É interessante que ao lermos este texto de Paulo aos Colossenses, descobrimos o que motivava tanto a sua caminhada cristã. Ao analisarmos o texto, somos desafiados a transpor as barreiras dos problemas que nos assolam e considerar o privilégio que temos de pertencer ao corpo de Cristo, à igreja dele. São 34 anos. Oxalá Deus nos permita vivermos como igreja fundamentada em Cristo até a sua volta. Que nós não, em nenhum momento, venhamos a nos desviar do caminho proposto por Cristo na sua palavra, que é exaltar a Ele, que é obedecer a Ele e a sua palavra, é fazer a sua vontade. Então, diante desta perspectiva, nós queremos destacar 3 situações que autenticam que a nossa fé está firmada na pessoa de Cristo. A primeira é a vida de gratidão. Está no verso 3, a parte A do versículo, irmãos. Mesmo da prisão, seu coração
O coração do apóstolo Paulo ficou cheio de gratidão por causa das maravilhas que Deus havia feito nele, por meio dele e no mundo. Sua perspectiva ficava renovada sobre o grande plano de Deus no mundo. Gratidão vem de graça. Ficar grato significa ser graciado por alguém. Será que você e eu, nós precisamos de uma renovação de perspectiva, de tal forma que sejamos pessoas gratas? Confesso que estamos muito mais propensos a apontarmos falhas, a criticar, a resmungar e murmurar. As reclamações revelam que temos uma visão mesquinha de Deus e um foco exagerado em nós mesmos. Ingratidão é o oposto de um coração admirado com a graça de Deus, irmãos. Ingratidão reivindica mais direitos e privilégios, como se merecêssemos algo. E nós muito bem sabemos que nós não merecemos nada, a não ser a própria condenação eterna. Mas graças a Deus que em Cristo resolveu com o plano traçado lá na eternidade para que pudéssemos ser alcançados, mesmo sem mérito algum em nós mesmos. É como dizer, irmãos, que Deus é pequeno e os nossos problemas são grandes demais. Então, um coração cativado pela graça de Deus fica grato, graciado. O coração que realmente sabe que Deus tem o mundo sob o seu controle, fica grato, mesmo em meio à pandemia. A pessoa cativada pelo Senhor Jesus ocupa-se com pensamentos sobre Ele e sua graça. A sua confiança está centralizada, firmada na pessoa de Jesus. Não é por acaso que este livro destaca tanto a pessoa de Jesus. Também fala de gratidão muitas vezes ao longo desses capítulos. Uma pergunta para nós refletirmos. Será que sou ou tenho sido uma pessoa grata ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito por mim, por minha vida, por minha família? O verso 4 revela que Paulo não conhecia pessoalmente esses irmãos, mas o seu coração foi fortemente vinculado a eles pelo testemunho deles. Por isso ele era grato a Deus pela vida deles. Nós estamos falando sobre 3 situações que autenticam que a nossa fé está firmada na pessoa de Cristo. A segunda está no 3b, vida de oração. Só ora quem acredita no receptor da sua oração, quem confia nele. Quem não confia tenta resolver as coisas com as suas próprias forças, não precisa de Deus. Quando Paulo escreveu essa carta, estava na prisão, provavelmente em Roma, numa casa alugada. Podemos até pensar que era um desperdício o primeiro grande missionário na história, num mundo em que todos os países eram não alcançados. O fundador de dezenas de igrejas estava preso, mas Deus tinha outros planos. Deixou seu apóstolo mais capacitado para orar em favor dos novos convertidos. Quando a Bíblia menciona oração, quase sempre nossa primeira aplicação é orar mais ou frequentar uma reunião de oração. Mas a oração é muito mais do que isso, igreja. É um estilo de vida. Paulo orava sempre. Quero dizer, ele entendia sempre, ou dependia sempre de Deus, e expressava sua desconfiança em si mesmo. Ele depositava sua confiança total no Senhor, através de orações espontâneas. Derramava seu coração diante do Senhor o dia todo e todo dia. Deus pôs fim no ativismo do apóstolo Paulo durante aquele tempo e fez dele um homem de oração. Impressionante como suas orações quase nunca mencionam coisas materiais, como problemas de saúde. É claro que não é errado orar por essas coisas, mas sua preocupação era outra. Ele orava por algo bem maior, bem mais profundo. O assunto principal das orações paulinas
é que os leitores conseguissem compreender espiritualmente sua posição em Cristo, e que essa compreensão fosse evidenciada no seu dia a dia na prática cristã. O desejo dele é que eles realmente entendessem, enxergassem e vivessem de tal forma que as suas vidas estavam realmente firmados na rocha que é Jesus. Paulo demonstrava que a sua fé realmente estava firmada na pessoa de Cristo, tendo uma vida de oração. Eu creio que essa pandemia, ela tem sido benéfica nesse sentido para os crentes. Os crentes têm orado mais, os crentes têm buscado mais a Deus, principalmente quando aparece alguma situação perto da família, perto da sua casa, algum parente, e aí a gente começa a buscar mais a pessoa do nosso Deus. Ele cria naquele que estava assentado no trono, naquele que intercedia por ele, naquele que tinha o poder para controlar todas as coisas. Nós estamos falando sobre 3 situações que autentica que a nossa fé está firmada na pessoa de Cristo. A terceira está no verso 4 e verso 5, é a vida de frutos. Paulo reconhece nessa carta as evidências genuínas de uma obra do Espírito Santo na vida destes irmãos. Eles haviam abraçado o Evangelho em espírito e em verdade. Quando alguém realmente aceita Jesus como seu Salvador, começa um processo irreversível. É como uma semente plantada em terra fértil. Ela vai dar fruto, com certeza. Se não der fruto, é porque não houve uma conversão genuína. Por isso é que é importante ver se realmente estamos firmados na fé. O texto lá de Coríntios, segunda carta aos Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Então o texto oferece um bom ponto de partida para verificarmos se realmente somos filhos de Deus, se estamos na fé, firmados em Cristo Jesus. Então, se há evidência de uma conversão genuína, com frutos, o texto aponta alguns elementos que são características de uma conversão genuína. Os irmãos da igreja de Colossos tinham uma boa reputação, que incluía viverem em amor, em fé e com esperança, porque foram realmente transformados. O verso 4 fala da fé em Cristo que eles tinham, uma confiança exclusiva na morte de Jesus, no sacrifício dele, bem como uma confiança na ressurreição de Jesus. Se tivermos essa mesma confiança, participaremos também dessa ressurreição. Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses 3:10, ele diz: orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Fala que a nossa fé pode ser deficiente, não ser tão eficiente quanto necessária, quanto exigida. Por isso ele escreve dizendo que estava orando noite e dia, com o máximo empenho, com muita dedicação, para que a fé deles pudesse ser restauradas à condição que é o ideal, aquilo que vai agradar ao Senhor. A palavra aqui no original para reparar era geralmente utilizada nos remendos das redes de pescas, para que os peixes não pudessem escapar. Ou seja, uma rede rasgada não cumpria a sua finalidade, que era pescar os peixes. Uma fé pequena, deficiente, fraca, não irá ajudar um cristão no momento das provas, não irá cumprir o seu papel na vida do cristão. O verso 4 ainda fala do amor deles pelos irmãos. A fé vertical manifesta-se em amor pela família de Deus. 1 João, aquela epístola lá no final da palavra de Deus, diz que há alguém que não ama o irmão na fé, que já viu
como pode amar a Deus que nunca viu? Isso expressa uma igreja, uma vida cristã autêntica, cristocêntrica, em que nós, que convivemos, vamos demonstrar amor uns pelos outros. No verso 11 e verso 12, diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Paulo continua falando em orar por eles, pedindo ao Senhor para o ajudarem a crescer e aumentar o amor de uns para com os outros. Aumentar a fé, reparar a fé, aumentar amor. O apóstolo nos exorta a aumentarmos este amor, a progredirmos cada vez mais nesta virtude. Ainda na carta de Tessalonicenses 4, 9 e 10, diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Será que nós, ano após ano, ou dia após dia, nós estamos progredindo cada vez mais? A nossa fé tem sido aumentada, o nosso amor tem sido aumentado. O verso 5 fala da esperança no futuro. A expectativa de um futuro glorioso com Cristo Jesus nos mantém fiéis, nos mantém perseverantes, nos mantém seguros, nos mantém convictos em quem nós temos depositado a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. Então, em meio aos sofrimentos, agarramo-nos em Jesus, sabendo que os sofrimentos desta vida não são nada em comparação com a glória a ser revelada em nós. Paulo inicia a carta a Timóteo afirmando ser ele a nossa esperança, a dele e a de Timóteo, Jesus Cristo, a nossa esperança. Você pode dizer isso, que Jesus Cristo tem sido a sua esperança? No Novo Testamento, a palavra esperança é uma afirmação concreta de que aquilo que cremos é verdade, sem nenhuma sombra de dúvida. Esperança coloca o cristão numa posição de privilégio, de que somos realmente filhos de Deus. E o verso 6, ele fala da transformação. O mesmo evangelho que atingiu os colossenses estava transformando vidas no mundo inteiro, irmãos, no mundo inteiro. A mesma coisa que aconteceu entre os colossenses estava acontecendo aonde o evangelho estava sendo pregado. Talvez não são muitos que creem, mas Deus garante que Ele tem um povo chamado que se converta ao Evangelho. Em outras palavras, a igreja ou o Evangelho sempre vencerá, porque o Evangelho é verdadeiro, é da parte de Deus, o Evangelho é vivo e ele transforma a vida sim. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para ganhar um povo para Deus. Por isso foi que Paulo, lá em Romanos 1,16, disse que ele não se envergonhava do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo deu graças a Deus pelo ânimo que a igreja em Colossos lhe deu e pela vida dos fundadores daquela igreja, Epáfras e outros. O poder do Evangelho foi algo sobrenatural na vida daqueles irmãos. Isso não quer dizer que somos nós que convertemos as pessoas a Cristo. Por isso precisamos entender, quando a nossa própria junta de missões fala para vivermos o poder de transformar, não é para pensarmos que o poder está em nós. Somos sim o meio de Deus, do seu Santo Espírito. Quando ouvimos algo como o poder de salvar vidas, está em suas mãos, é porque Deus quer usar as nossas vidas para demonstrar o seu poder, transformando uma vida que oramos e testemunhamos da sua graça a ela.
No início eu disse que vive o verdadeiro evangelho quem tem uma vida centrada em Cristo. Quando um crente vive assim, há gratidão a Deus pelos favores imerecidos que recebemos. Há vida de oração, há frutos que brotam de um relacionamento de fé, de amor, de esperança no Cristo ressurreto e transformação através da sua graça, do seu favor. Que Deus nos ajude a termos um coração voltado para o Senhor Jesus, como era o coração do apóstolo Paulo. Que Deus nos dê aí mais 34 anos mínimo de estarmos aqui juntos, adorando, servindo ao Senhor, honrando o nome do Senhor, que mesmo estando preso, ainda conseguiu ver algo de bom no cuidado de Deus com ele e com o seu povo. Este é mais um desafio que temos no mundo distante de Deus e que tenta retirar de Cristo o centro de todas as coisas, principalmente a salvação das nossas vidas. Somente Jesus Cristo é o fundamento e somente Ele pode satisfazer o coração do homem. Que o alicerce desta igreja, dos seus membros em particular, seja a graça de Deus em Cristo, o fundamento, o fato de termos recebido o perdão dos nossos pecados, a justificação através dos méritos de Cristo, como o Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Que Deus continue derramando da sua graça sobre nós, igreja. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja viva, um edifício um edifício de Deus fundamentado na pessoa do seu Filho, o Salvador das nossas almas. Feliz 34º ano de organização Igreja Batista em Jardim Mauá. Que Deus nos abençoe sempre. Amém.